Nós queremos, Pai, colocar todo o nosso ser diante de Ti como adoração. Nós queremos, Pai, Te agradar com as nossas palavras. Nós queremos Te agradar com os nossos pensamentos. Nós queremos Te agradar com todo o nosso ser, Pai. Nos momentos de dízimos, nós queremos Te agradar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Na palavra, nós queremos Te agradar, Deus, com a nossa atenção e com a nossa reverência diante das exposições das Escrituras. E Pai, diante do apelo, durante o apelo nós queremos Te agradar rendendo, respondendo aquilo que o Senhor estará falando com a gente. Pai, nós oramos pela vida do pastor Eric, que vai estar pregando. Unge o Teu servo, unge a mente, o corpo. O Senhor o chamou para ser pregador e hoje ele estará aqui exercendo o seu chamado, a sua vocação. Por isso nós Te pedimos, Senhor, usa a vida dele com poder, que ele sinta que o Senhor está agindo, que o Senhor testifique para ele de que o Senhor está aqui, de que o Senhor está falando através da vida dele. Nós abençoamos o pastor Eric, nós abençoamos esse culto e honramos a Tua presença em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, vamos adorar a Ele. Amém. Oh, amém? Isso aí, vocês acham que a gente não vai dançar aqui hoje não, se alegrar? Só porque vocês não estão no Flow Camp? Vem aqui pra frente, vamos dançar e celebrar pra Jesus juntos. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Todos reunidos. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar, vai! No meio dos louvores do Seu povo, no meio dos louvores do Seu povo, no meio dos louvores do Seu povo, no meio dos louvores do Seu povo. Deus aqui está entronizado no meio dos
sei. Vai! Pode voltar para o seu lugar. Vai rapidinho lá. Você que está sentado aqui na lateral, se você puder sentar aqui no meio, isso é importante para nós. Eu quero conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Tem alguém visitando a gente hoje? Deixa eu ver. Fica de pé onde você está. Olha aí, galera, uma salva de palmas. Cumprimentem. Finjam que vocês são simpáticos. Brincadeira. Cumprimentem aí alguém.
Sejam muito bem-vindos. Gente, que loucura. Nós devemos ter o que aqui? Sei lá, várias pessoas estão aqui, mas nós, para você que é visitante, tá? Nós estamos com mais de 500 adolescentes hoje num retiro na Chácara Leão de Judá, e Deus está fazendo coisas poderosas lá, mas tem expectativa sobre o que Deus vai fazer aqui hoje também. Amém? Vamos ficar com, esqueci o nome, Flow News. E aí galera, beleza? Como vocês estão? Hein, senta na tua cadeira, presta atenção porque está começando mais um Flow News. Oi gente, tudo bem? Aqui na nossa igreja, em setembro, vai estar rolando o Missionar. O que é o Missionar? Missionar é um tempo que a gente tem direcionado às missões. Então vamos ver vários missionários aqui pra gente saber o que é o mais e sobre a missão do I. Vem acompanhar com a gente o Missionar. Ei. Olha pra câmera. Boa noite, pessoal. No final de setembro, a gente vai ter uma feira de profissões depois do culto do Flow. E aí, Jamelão, como que vai ser? Cara, se você não tem certeza do que você quer ser da sua vida, venha pra cá, vai ter universitários falando sobre tudo. É isso, gente, venham. Vem pra feira. E foi isso, gente. Esses foram os nossos avisos dessa semana. Não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e aproveita o culto. Glória a Deus. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um pastor falando que ele era contra a doutrina do dízimo. Um pastor até conhecido, eu fiquei um pouco chocado com ele falando que na igreja dele eles não tinham a doutrina do dízimo, apenas a doutrina da generosidade. Então a pessoa, ela tinha que ser generosa com a igreja, tinha que ser generosa com o reino. E ele falava nesse vídeo que a questão do dízimo era só coisa do Antigo Testamento. Que a coisa do dízimo, ele era apenas da antiga aliança. Ele dizia nesse vídeo que os dízimos era coisa da lei. E aquele vídeo, eu fiquei um pouco chateado com esse vídeo, porque é um pastor que eu gosto bastante. E eu fiquei assim, puxa vida, por que ele está dizendo isso? Aí eu fui pesquisar. Falei, cara, não pode ser possível isso que ele está falando. E eu fui pesquisar, eu já li um livro sobre isso, Uma Vida Abençoada. Uma vez o pastor Pascoal, quando era o pastor sênior aqui da igreja, ele distribuiu esse livro para todo mundo. E eu comecei a pesquisar sobre isso, e eu me deparei com uma história no Antigo Testamento, que essa história é relembrada no Novo Testamento. A história de quando Abraão encontra com Melquisedeque. Abraão, ele saiu de uma guerra, e ele em determinado momento se encontra com esse homem que a Bíblia diz pouquíssimo a respeito dele, Melquisedeque. E diante daquele homem, Abraão, ele não tem outra reação a não ser compartilhar, ou melhor, dar 10% de tudo que ele tinha conquistado naquele período. Ele dizima ao Melquisedeque. Mas sabe o que é interessante? Abraão, ele dava os seus dízimos antes da lei, porque Moisés vai vir muitos anos depois. Ou seja, no Antigo Testamento já está mostrando que o dízimo, ele não é algo da lei, ele é algo de toda a história, é algo de toda a Bíblia. Aí você vai para o Novo Testamento, além de você ver o fato de que Jesus dava os dízimos, Jesus dava as ofertas, existe relato, Jesus dando ao templo, Jesus dando a César, Jesus cumprindo isso. Existe no livro de Hebreus, quando o autor ele retoma a história de Abraão com Melquisedeque. Inclusive vai dizer que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ali ele retrata sobre o sacerdócio de Cristo, mas também sobre a grandiosidade de Melquisedeque quando Abraão dá os seus dízimos a Melquisedeque. Agora quero que você acompanhe comigo algo. Sabe quem eu acredito que era Melquisedeque? Jesus. Nós vemos na história, a gente estuda isso na teologia, que quando a Bíblia retrata de Deus como homem,
essa figura era Jesus. Jesus, ele não veio existir só quando ele nasceu da virgem. Jesus sempre existiu, sempre. E nós vemos Jesus no Antigo Testamento. Luiz, por que você está dizendo que Melquisedeque era Jesus? Pelo simples fato de que Abraão, quase como se ele faz um ato de adoração a Melquisedeque. Ele entrega os seus dízimos em honra e diz que Melquisedeque então pega o vinho e parte o pão. Jesus faz isso no Novo Testamento. Outro motivo pelo qual eu creio que Melquisedeque era Cristo é porque a palavra de Deus diz que Melquisedeque era uma pessoa que não tinha genealogia. Ele não tinha mãe, ele não tinha pai, porque ele sempre existiu. E isso é um atributo, eternidade, e é somente de Deus esse atributo. Ou seja, Jesus é Deus, e mais ninguém pode ser eterno. Então Melquisedeque era Cristo. Luiz, por que você está querendo dizer isso? Porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os dízimos e as ofertas, eles são para Cristo, eles são para Jesus. Dízimos e oferta, ela é uma doutrina tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ela é uma doutrina bíblica e não uma doutrina apenas da lei. Nós vemos que Jesus, ele não veio cancelar a lei, mas ele veio deixar a lei ainda mais profunda, quando ele diz, a lei dizia, não adulterarás. Eu porém vos digo, se você olhar para a mulher do próximo, você já comete adultério no seu coração. Cristo vem e intensifica aquilo que o homem conhecia como lei, porque agora nós temos o Espírito Santo. Eu quis compartilhar isso com vocês hoje aqui, porque existem muitos que estão sendo contrários a dar os seus dízimos e suas ofertas na igreja. E eu fico muito triste com isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que quando somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre muito. A palavra de Deus nos diz que quando confiamos ao Senhor as nossas finanças, Ele é capaz de dar abundantemente além. Quando confiamos 100% em Cristo, em Deus, com todo o nosso ser, isso inclui o nosso dinheiro, nós podemos provar da fidelidade de Deus de forma extraordinária. A palavra de Deus diz que aquele que semeia, quando semeia da maneira correta, pode colher 30, 60 ou até 100 vezes mais. Que pena que existem homens e mulheres que não acreditam que o dízimo é bíblico. Que pena que existem homens e mulheres que acreditam que as ofertas, elas não são mais algo do Novo Testamento. Nós vemos a igreja primitiva fazendo isso. Fique de pé onde você está. Se você veio preparado para dar os seus dízimos, para dar as suas ofertas, para entregar essa adoração ao Senhor, esse é o momento. Mas feche os seus olhos aonde você está. Você precisa entender que isso é algo que o Senhor espera de nós. É algo que o Senhor ensinou na sua palavra e é algo que nós devemos cumprir. Dá 10% daquilo que recebemos e ainda mais com as nossas ofertas. É isso que a Bíblia vai chamar de generosidade. Dízimo não é generosidade, isso é obediência. Mas as nossas ofertas, aquele algo a mais, isso é privilégio de dar ao Senhor. Então, com os teus olhos fechados, consagre aquilo que você vai dar aqui. Com os teus olhos fechados, apenas se concentrando no Senhor. Diga a Ele: Pai, eu faço isso porque eu te amo. Pai, eu faço isso porque eu te adoro. Pai, eu faço isso porque eu entendo que isso é bíblico. Pai, eu faço isso porque eu creio que o Senhor tem uma expectativa que eu faça isso. Por isso, em obediência, em adoração, em devoção a Ti, eu entrego dízimos, eu entrego ofertas a Ti, crendo na Tua fidelidade. Senhor, nós abençoamos tudo que vai ser depositado aqui. Te peço por uma bênção, Pai, sobre aqueles que confiam em Ti nessa área, que eles possam provar da Sua fidelidade, que eles possam provar do Seu amor, que eles possam provar da Sua abundância, mesmo em meios difíceis, em meio a tempos difíceis. Recebe, Pai, essas ofertas
como adoração, como incenso suave a Ti. Nós consagramos, de Tuas próprias mãos nós Te devolvemos, Senhor. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus, amém. Então, enquanto a gente adora ao Senhor, com essa mentalidade, venha, entregue seus dízimos e suas ofertas. Nós preparamos a mesa para Te receber, Jesus. Nós preparamos a casa para Te receber, Jesus. És bem-vindo, Rei da glória. Amado da minha alma, és bem-vindo aqui. Espírito de Deus, quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
lugar. reconhecemos quem Esse é o Rei da Glória nesse lugar. Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. E ele senta à mesa, ele compartilha. E ele está aqui, ele está nós aqui. reconhecemos quem tu és, Jesus. Nós reconhecemos Quem tu quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos quem tu quem tu és. Nós reconhecemos quem tu Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, queimam de amor. Vem, Jesus. Santo és, Santo és, Santo és, Santo, Santo. Ninguém é como o Senhor, ninguém se compara, ninguém se compara. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão e que a terra estremeça
Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Nós somos sua casa, Espírito vem e faça sua morada. Espírito vem, e vem, e vem, e vem, e vem. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como vem, e enche-me de novo. Nós somos sua casa, Espírito vem e faça sua morada. Espírito vem, e vem, e vem. E Espírito, Espírito que desce como fogo. Vem, 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 vem como em Pentecostes e enche-me, Senhor, enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito que desce com fogo. Clame por Ele, chame por Ele, vem como em Pentecostes e enche-me, Pai, enche-me de novo. E eu navegarei.
acreditam que Jesus está aqui? Você acredita que Jesus está aqui? Será que você pode fechar seus olhos agora, levantar suas mãos e começar a falar com Jesus, com esse Espírito de Deus que está aqui nesse lugar? Apresente a sua vida a Ele agora, o adore por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida, pela salvação que Ele nos deu. Levante suas mãos, comece a adorar esse Deus que está aqui. Você veio até esse lugar porque você quer ter um encontro com o Senhor. Você veio até aqui e sempre existe algo novo na presença de Deus. É tempo da gente buscar, é tempo da gente declarar o quanto nós desejamos mais de Deus. Comece a orar no seu lugar, comece a pedir mais da presença dEle, mais da visitação do Senhor na sua vida. Continue orando, continue buscando, pedindo, clamando mais da presença dEle, que Ele encha o seu coração, a ponto de você não querer mais nada a não ser Ele. Peça mais fome pela presença dEle, pela palavra dEle. Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, porque a Tua presença está aqui e nós Te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é, Deus, porque o Senhor é todo poderoso, Deus. Não existe ninguém que se compare ao Senhor, Pai. Nós Te adoramos, nós viemos para cá, para esse lugar, Deus, porque nós queremos Te adorar, Pai. Nós queremos Te louvar, nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Nós queremos separar tempo, Deus, para entregar para o Senhor como um culto, como uma oferta, como a nossa adoração, porque entendemos, Deus, o quanto o Senhor é importante para nós, Pai. E agora, Deus, na Sua presença, juntos, nós clamamos, nós pedimos, fala com a gente, Pai, que a Tua palavra agora possa ser aplicada aos nossos corações, às nossas vidas, de uma maneira personalizada, que cada um de nós aqui entenda aquilo que o Teu Espírito vai nos dizer, Pai. Deus, que nós possamos estar prontos a obedecer também aquilo que o Senhor vai dizer. Que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua direção, para receber a Tua correção, para receber o Teu encorajamento, o Teu abraço aqui nessa noite, Pai. Eu Te peço que nada nos distraia, Deus, que nada tire a nossa atenção do Senhor, de olhar para o Senhor, de adorar o Senhor, de Te amar mais, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado porque eu creio que todos que estão aqui nessa noite, o Senhor tem propósito, o Senhor tem motivo de estarmos aqui. O Senhor quer encontrar pessoas aqui nessa noite. O Senhor quer trazer para mais perto sempre as nossas vidas, o nosso dia a dia. Então agora, Deus, que nós estejamos atentos à Sua voz, sensíveis ao Teu Espírito. Fala com a gente, Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém aí, meu amigo? Amém, gente, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda a nossa adoração. Antes de você sentar, dá uma boa noite para a pessoa que está do seu lado aí, se você não fez isso. Se você já fez, faz de novo, não tem problema. Quantos estão felizes aqui essa noite? Vou perguntar de novo, vou dar mais uma chance para demonstração de maior alegria. Vai lá, quantos estão felizes aqui essa noite? Eu estou muito feliz, fazia tempo que eu não pregava no Flow, acho que fazia um bom tempo, na verdade. Eu tenho que falar para o Tarek que me chama mais vezes, né? Mas enquanto ele me chamou para pregar hoje, né, a gente estava lá conversando, ele falou, você pode pregar na sexta-feira lá do retiro? Eu falei, claro, o tema da mensagem vai ser deixados para trás, né? Porque estamos aqui deixados para trás totalmente, né? Não é o tema da mensagem, é só uma piadinha mesmo. Se você nunca ouviu falar do filme Deixados para Trás, você não entendeu a piada, então ficou bem sem graça para você.
Mas enfim, meu nome é Eric. Quantos me conhecem aqui já? Alguns me conhecem? Alguns me conhecem. Eu sou pastor aqui na igreja, eu trabalho, né, no Ministério de Crianças e Pré-Adolescentes, mas estou aqui hoje pregando para vocês, tá? Então, estou muito feliz de compartilhar a palavra. Se você trouxe sua Bíblia, já pega a sua Bíblia aí, já prepara ela, abrindo ela em Hebreus capítulo 12. O título da mensagem de hoje é Corra, crente, corra. Olha para a pessoa do seu lado e fala: corra, crente, corra. Se você também nunca assistiu Forrest Gump, você não pegou a referência também. Então, assim, hoje, se você não pegou essas duas referências, você já não entendeu nada já, né? Muito bem, Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. A gente vai estar lendo alguns versículos e entendendo o que é essa corrida, o que é correr para nós que somos cristãos aqui. Quantos acharam? Quem achou, desachei. Quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia aí para eu ver, vai lá. Repete comigo: este é meu manual, daquilo que eu acredito e daquilo que eu faço. Amém? Glória a Deus, é teu manual? Tem que ser, hein? É isso aí que você segue. Muito bem, Hebreus capítulo 12, versículo 1, vamos ler juntos aqui, tentar entender o que Deus tem para a gente nessa noite. Abra seu coração, não se distraia agora. Você veio já até aqui, você veio porque você quer algo novo de Deus, então não perca, não desperdice essa oportunidade conversando, se distraindo com o seu celular. Você tem tempo para fazer isso a semana toda, né? Então agora é um tempo da gente juntos estudar a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, repete comigo, perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar juntos aqui, pode ser? Espírito Santo, nós clamamos mais uma vez que o Senhor ilumine essa palavra para que a gente entenda o que o Senhor quer nos falar, Pai. Que o Senhor traga às nossas mentes, aos nossos corações, a nossa realidade, onde essa palavra se aplica e a gente possa entender as mudanças que o Senhor está nos convidando a fazer. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Bom, gente, aqui, se você prestou atenção nesse texto, a gente está de frente para uma metáfora, para uma ilustração da vida cristã, uma corrida, tá? E é importante a gente pensar um pouquinho sobre o que é a vida cristã, porque quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Maravilha, olha só. Agora, será que acaba aí? Será que a finalização da vida com Deus é entregar a vida para Jesus? Pronto, sou salvo dos meus pecados, não vou para o inferno, acaba aí, o céu depois, acabou? Será que é isso que está à nossa frente quando nós entregamos a vida para Jesus? Se a gente não souber o que está à nossa frente, a gente corre o risco de achar que é isso. A gente corre o risco de achar que então a gente só mudou de religião. A gente vem para cá na sexta-feira, a gente tem a célula, depois a gente vem para o culto, e a gente curte o momento do culto do flow, a gente tem um momento de louvor, que a gente se emociona, a gente sente a presença de Deus, a gente adora. Agora termina, daí no momento da palavra eu converso um pouquinho, mexo no celular, né, que é normal, não deveria, mas faço isso. Vou para casa e é isso, a minha vida então, depois que eu entreguei a vida para Jesus, se resume a ir agora para a igreja e de vez em quando participar de alguns eventos na igreja. Você acha que a vida com Jesus se resume a isso? Sim ou não? Não. Por isso é importante a gente entender o que a Bíblia nos diz então, que nos é proposto. O que Deus nos propõe, o que Deus nos convida a fazer quando a gente entrega a vida para Jesus. Depois que a gente vai lá para o batistério, é batizado por um pastor, a gente faz parte da igreja agora, a gente começa a ir na Flow School, o que vem depois? O que está à nossa frente? E quando a gente olha para esse texto, que está no livro de Hebreus, uma carta que foi escrita para os cristãos judeus,
a gente percebe que existe uma corrida. A Bíblia nos fala de uma corrida. Quem aqui já tentou correr alguma vez na vida? Vai lá, levanta a mão aí. Correr na esteira, tá? Correr no parque, já tentou? Uma corrida. A Bíblia está falando que a vida cristã é como se fosse uma corrida. Olha, eu vou ler outro texto com vocês aqui, você não precisa abrir, mas está lá em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. Presta atenção também nesse texto. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mais uma vez aqui, essa história de uma corrida. Aqui nesse texto está falando que a gente corre para ganhar uma coroa. E é interessante porque naquela época eles recebiam uma coroa de louros, de folhas, né? Não sei se você já viu na nota, hoje a gente nem usa mais dinheiro físico quase, né? Mas na nota do real tem lá aquele rosto com uma coroa de folhas ao redor da cabeça. E eles ganhavam aquilo. Então eles corriam, se esforçavam muito para ganhar aquela corrida, ganhar uma coroa que passava alguns dias, murchava, secava e não servia para mais nada. Mas o que a Bíblia está nos falando é que a vida que Jesus nos chama a viver é uma corrida que precisa de esforço, que precisa de dedicação, assim como uma corrida olímpica, mas que tem um prêmio superior aos prêmios que esse mundo pode nos oferecer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui até agora, ok? Então, a Bíblia está nos chamando a correr. Então, olha para o seu amigo agora do lado, agora faz mais sentido, né? Fala assim para ele: corre, crente, corre. Nós, quando entregamos a vida para Jesus, é como se fosse aquele tiro para cima que faz as pessoas começarem a corrida. Quando você entregou a sua vida para Jesus, foi o tiro que fez você começar a correr. Agora, o texto que a gente leu nos fala dessa corrida, dessa aventura que nos é proposta, mas também nos fala de obstáculos que precisam ser vencidos. E eu queria com você ler de novo esse versículo que diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quando a gente estuda esse texto do que nos atrapalha, a palavra atrapalha é como se fosse o que nos pesa, aquilo que, sabe, nos prende, né? Você tentar correr com uma mochila pesada nas costas, você correr, sei lá, com uma calça jeans muito apertada, você correr com um tênis ali, uma bota pesada, fica mais difícil de correr. O que a Bíblia está falando em Hebreus aqui para os cristãos é: para correr você precisa se desvencilhar, você precisa tirar o que te atrapalha. E é interessante porque ele fala isso, tirar o que atrapalha, e também o pecado que nos envolve. Eu acho interessante essa figura, é como se tivesse um corredor tentando correr, ele tem coisas atrapalhando ele, mas além disso tem algo abraçando, algo envolvendo o pecado. Então, se você quer correr uma corrida que honra a Deus, quantos querem correr a boa corrida aqui com Jesus? Você quer chegar no fim e encontrar Jesus lá falando, correu bem? Você quer isso de verdade? Então a primeira coisa é entender os obstáculos. E o obstáculo principal é o pecado. Gente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque é muito importante, tá? A gente tem que entender de fato o que significa o pecado nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque às vezes eu percebo que muita gente entende o pecado como se fosse Sabe quando tua mãe limpa a casa, ou teu pai limpa a casa, e está ali aquele chão limpinho, você chega da rua com o pé sujo, e daí você leva aquela bronca? Já aconteceu com você? Obviamente, né, algumas vezes. Você fala: o que você está pisando aqui? Acabei de limpar. A gente enxerga o pecado como isso. Ah, não, eu pisei aqui sujo no chão, aqui, é só pedir desculpa. Só deixei minha mãe chateada, só deixei Deus chateado. É só uma coisinha, sabe, que eu fiz assim, corriqueira do cotidiano. E sabe, se você enxerga o pecado dessa forma, olha aqui para mim, você vai cometer ele até o fim, sem se importar, sem lutar contra isso, achando que está tudo bem. Mas não é isso que a Bíblia fala que o pecado é.
Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente entende, e é importante você ler a Bíblia, tá? Quantos leem a Bíblia todo dia aqui? Você lê a Bíblia? Amém? Glória a Deus. Tem que ler, tem que estudar, tem que ouvir pregação, anotar, fazer devocional, né? Não adianta só ouvir uma mensagem e achar legal ir para casa. Por favor, crente, tá? Tem que amar a Bíblia. A Bíblia fala o que sobre o pecado? A Bíblia fala que o pecado é uma ofensa, vou repetir, ofensa contra Deus. Então é muito mais do que pisar no chão limpo com o pé sujo. Ofensa é um crime. É como se você, sei lá, estivesse cuspindo na cara do próprio Deus. É algo que o ofende, é algo que o deixa irado, porque ele é santo, ele é puro e o pecado é tudo que há de ruim. Está entendendo até aqui? Você sabe disso, amém? Então você precisa lembrar disso nos seus dias. Porque o pecado vai te envolver. Ele vai te abraçar. E se você não entender que isso de fato é ruim, você vai ser conivente, vai passar pano para você mesmo. O pecado não é só, então, não é além de ser uma ofensa contra Deus, sabe o que ele faz também? Presta atenção nisso. Ele aumenta a nossa incredulidade. Porque se você vive no meio da sujeira, é difícil ver a santidade de Deus. Se você vive no meio da pornografia, é difícil você ver a santidade de Deus. Se você vive só pensando em ficar, em quem que você está gostando, em quem vai ser o próximo, é difícil contemplar a santidade de Deus. Ou seja, o pecado, ele te afasta cada vez mais desse Deus santo, poderoso, que pode mudar a tua vida e fazer a diferença. Ele mantém o seu coração seco. Ele mantém o seu coração distante. Por isso que talvez é tão difícil para você vem no culto aqui, acha muito legal, você se emociona aqui, mas quando você sai daqui, parece outro mundo, porque você só participa do ambiente, você ainda não está vivendo a santidade na tua vida, no teu dia a dia. E o que a Bíblia está falando é que para a gente correr essa corrida bem, a gente precisa entender que o pecado vai nos envolver. E a gente tem que entender que é um obstáculo para essa corrida. E de fato lutar. Uma luta que é ativa, que é todo dia. Eu acho interessante o texto que a gente leu, não sei se você prestou atenção. Em 1 Coríntios ele vai falar o quê? Eu esmurro o meu corpo. Tá? Aqui a Bíblia não está falando para você se flagelar, né? Ficar se chicoteando. Mas é uma maneira de te mostrar o quê? Você precisa submeter as suas vontades para honrar a Deus. Levantar as mãos é maravilhoso, é adoração, mas a maior adoração é a obediência. A maior maneira de demonstrar que você ama a Deus não é com as canções, ainda que sejam incríveis e a Bíblia está cheia de canções, mas é você chegar na tua casa e dizer não para a sua vontade, que é pecado, e dizer, Deus, eu vou entregar a minha vontade ao Senhor, porque eu quero te honrar. Então você precisa entender, para correr bem, crente, você precisa largar, lutar de fato contra o pecado. Como eu disse, talvez tudo que você ouve sobre Deus parece distante, parece que só acontece na vida do Tari, que só acontece na vida de quem está aqui na frente, do teu líder de célula, mas não é verdade. Você pode viver mais a partir do momento que você vai se santificando. O pecado aumenta a nossa incredulidade, mantém nosso coração distante de Deus, nos faz amar mais a nós mesmos do que a Deus, ele inverte o que é o prazer na nossa mente. Hoje é muito interessante, né? Eu vou usar uma analogia aqui para você entender, uma comparação para você entender como a gente fica viciado no pecado e a gente acha que o pecado é a única coisa que pode dar prazer, né? Hoje, por exemplo, né, quando você tem um tempo livre, não sei se você é meio parecido comigo, você tem um tempo livre antes de dormir, tá? Quantos aqui são tentados a ver um vídeo depois do outro no celular aqui? Levanta a mão aí. Ah, que bom que eu não sou o único, cara. Eu levantei a mão já com medo, assim, de ninguém levantar a mão e falar, nossa, só eu. Cara, você deita lá, daí você tem aqueles minutinhos antes do horário, né, que você pôs para você dormir, aí você entra lá e vai. Um vídeo depois do outro. Aí você manda para os teus amigos, vídeo engraçado, né? Tem até os grupos já, você vai mandando os vídeos que é meme, que é engraçado. Você dá umas risadinhas antes de dormir ali. Ou seja, isso é gostoso, isso dá prazer, isso é descanso, isso é alegria. Ok? Agora, uma analogia, uma comparação. Às vezes a gente está achando tanto que isso é prazer, que isso é alegria, que qualquer outra coisa a gente não consegue mais encontrar alegria.
Aí tu vai, sei lá, jantar com seus pais. Cara, é um momento que era para ser gostoso. Você está lá comendo uma pizza, sei lá, ou vai no Mac, ou vai num restaurante, você está lá comendo, está com a tua família, teus pais te levaram para comer, ou você está com os teus amigos, que seja. Mas naquele momento ali, parece que aquilo não te dá prazer. Parece que você precisava dar uma olhadinha no celular. Você está entendendo a analogia aqui, mais ou menos? Sabe, o pecado ele faz isso nas nossas vidas. A gente começa a achar que prazer, alegria, plenitude, ser feliz de verdade, é pecar. E a vida com Deus é mó chata. Mas é por quê? Presta atenção aqui em mim, eu vou te explicar, guarda isso no teu coração. É porque nós somos pecadores. E o nosso paladar, vamos assim dizer, os nossos sentidos, eles estão corrompidos. Então a gente acredita que a alegria de verdade vai ser viver no meio da sujeira. Mas não. Se a gente quer correr uma corrida que honra a Deus, a gente precisa se livrar do pecado, amém? Quantos querem se livrar do pecado aqui de verdade, lutar contra isso de fato? Amém. Também quero, em nome de Jesus. Mas além do pecado, existem outros obstáculos nessa corrida. Sabe quais? A visão terrena, tá? A visão que o mundo nos apresenta que é o certo para viver. Temos o pecado, ok, mas tem outras coisas que nos atrapalham a correr. E uma delas é o fato da gente viver nesse mundo, onde desde que a gente nasceu aqui, a gente é apresentado para o que é legal, para o que de fato a vida faz a vida valer a pena. Você vê séries, você vê filmes, você ouve músicas, você convive com pessoas desde pequenininho que têm valores, que têm princípios, que enxergam a vida de uma maneira que não é bíblica muitas vezes. E a gente cresce aprendendo dessas coisas. E se a gente não toma cuidado, a gente acha que o caminho a ser corrido é esse. Aí você está lá vendo um podcast, daí você vê o cara falando mal da igreja lá no podcast. E daí você começa a ouvir aquilo e aquilo começa a te pegar e você começa a pensar, poxa, eu acho de verdade que talvez a igreja esteja errada. Eu acho que esse cara está certo. Valores que são pregados. Aí você começa a andar ali pelo Instagram, andar aí pela internet, você começa a ver os caras que têm grana, os caras que têm sucesso, que têm muito dinheiro, aqueles que nem sabem quanto dinheiro tem, sabe? E você começa a acreditar que talvez você vai ser feliz se você tiver grana. Imagina só, né? Quem nunca imaginou não precisar ver o preço das coisas? Já pensou nisso? Você ir num lugar assim, passar o cartão só, tipo, não, eu quero isso aqui, ó. E a gente começa a achar, cara, isso aqui é meu objetivo de vida. E a gente começa a acreditar na história que o mundo nos conta do que é ser feliz, do que vale a pena, né, a vida que vale a pena ser vivida. Grana, prazer, né? Tá todo mundo ao nosso redor fazendo o que quer, ficando com quem quiser, falando que é não sei o que lá. Será que não é assim que a gente precisa viver? Olha aqui para mim um pouquinho. Vocês, eu, todos nós recebemos informações todos os dias. E muitas dessas informações são pessoas dizendo para a gente o jeito que a gente precisa viver. Se você não souber certinho quem você é em Jesus, se você não tiver no teu coração firme, claro, quem você é, o que a Bíblia diz a seu respeito e acerca da vida, você não vai correr a corrida com Jesus, porque você vai deixar essas coisas te atrapalharem. Quem está entendendo, amém? Você precisa fazer um filtro, coloca esse filtro na tua mente, no teu coração. O que você ouve, o que você aprende. Não deixa o mundo te dizer o que é ser felicidade, o que é ser feliz. Tem gente achando que Deus é injusto só porque viu um podcast, um cara lá com uns argumentos. Um cara que fica o dia inteiro gravando vídeo. Tá bom, é a profissão dele, mas qual a experiência que ele tem com Deus? Qual a profundidade que ele tem de vida com Deus? Cuidado, gente. Não é porque o cara gravou um vídeo que ele é um expert nas coisas. Você precisa fazer da Bíblia o seu manual. Já assistiu Masterchef alguma vez? Quem já assistiu Masterchef? Eu gosto de assistir Masterchef. Eu acho muito legal porque eu fico olhando os caras cozinharem e daí eles preparam o prato e eu falo, isso aí que vai ganhar. E é interessante que o programa nunca deixa claro, só os ruins eles deixam claro quem é, né? Mas ele nunca deixa claro quem é que foi melhor, até o momento dos chefes provarem a comida.
Eu lembro de uma das temporadas, não sei se você lembra disso, que a participante fez um bolo maravilhoso, bem bonito, e na hora de colocar o açúcar, ela colocou sal em cima. Tipo assim, caraca, hein? Sabe, na nossa vida, às vezes a gente vai seguindo as receitas que todo mundo nos dá. E aquilo que a gente acha que é o certo, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente pesquisou, aquilo que os nossos amigos estão fazendo. Mas sabe quem que tem que aprovar a nossa vida? Sabe quem tem que olhar para a nossa vida e falar, tá bom de tempero, né? Tá ótima essa comida aqui? É o próprio Deus. E a receita é a Bíblia. O que a Bíblia fala que é sucesso, você busca. O que a Bíblia fala que é pecado, você resiste. O que a Bíblia fala que é a maneira que você tem que tratar seus pais, você segue. O que a Bíblia fala que é a maneira que você não deve tratar seus pais, você segue também, você luta contra aquilo. Não é a nossa vontade que guia as nossas vidas, não deve ser. Deve ser a palavra de Deus e o Espírito Santo. Correr a corrida é se livrar do pecado, é se livrar daquilo que nos atrapalha, e o que nos atrapalha muitas vezes são as nossas visões erradas do que é legal, do que é bom, do que é o melhor. É interessante porque eu me lembro, e até hoje isso acontece, de muitas pessoas que me procuraram para me aconselhar, para me dar algumas broncas, e eu não gostei. Não sei se sou só eu, acho que você também não deve gostar de levar bronca e repreensões, né? É muito ruim ouvir que a pessoa está dizendo que você está errado, que você não deveria fazer isso ou aquilo. Mas o crente precisa entender uma coisa: a gente tem que estar sempre pronto a corrigir a rota, a corrigir o caminho, a ouvir a repreensão, seja dos pais, seja do líder, seja do pastor. Por quê? Porque nem sempre o que a gente acha que está fazendo certo, está certo. Por isso use a Bíblia, por isso leia a Bíblia, por isso se aprofunde na Bíblia, por isso estude, anote, decore versículos. Se você quer correr essa corrida que está proposta a você, não abandone a sua Bíblia, não abandone. Mas existe outra coisa também, que às vezes nos atrapalha de correr. Então vamos lá, vamos lembrar, existe uma corrida, Jesus nos chamou para correr. O pecado nos atrapalha, a visão que o mundo nos apresenta do que é certo, do que é bom, nos atrapalha. Mas existe outra coisa que muitas vezes também, né, acaba nos atrapalhando, que é o conforto. Presta atenção aqui em mim. Vocês estão comigo ainda? Sim? Beleza? Deixa eu ver que horas são. Tem tempo ainda. Estão comigo, ok? Posso ir? Vamos embora? Os destinatários dessa carta, né, essa carta de Hebreus, ela foi escrita para os judeus que tinham se convertido. E esse povo estava começando a receber algumas pressões. Eles estavam começando a ser um pouco perseguidos por serem crentes, por deixarem a sua antiga religião, maneira de pensar, de entender as coisas de Deus, para agora seguir esse mestre chamado Jesus, que tinha morrido numa cruz e que os discípulos diziam que ele tinha ressuscitado. E esse povo estava recebendo pressão, e alguns deles, preste atenção nisso, alguns deles estavam abandonando a fé. Alguns deles estavam retrocedendo, estavam deixando quieto, sabe assim? Deixa quieto, está dando muito trabalho. Então a carta foi escrita dizendo: ei, existe uma corrida, continuem correndo, larguem o pecado, larguem aquilo que atrapalha vocês, mantenham os olhos fixos em Jesus. E essa palavra é para mim e para você também, porque todos os dias a gente vai receber pressão por ser crente. Não importa quantos % do Brasil seja evangélico, não importa, vai acontecer sempre. Por que ser crente? Por que ser crente recebe pressão? Deixa eu te falar, nós acreditamos em um Deus que é criador de todas as coisas e que diz o que é certo e errado, amém? Você acredita nisso? Óbvio que acredita, né? Porque Jesus veio para a terra justamente para morrer porque nós fazemos coisas erradas. Se não existe certo e errado, Jesus não precisava ter vindo para salvar ninguém. Está entendendo? Por isso cada vez mais se corta o que é certo e errado. Por isso cada vez mais você vai ouvir que não existe certo e errado. Cada um tem sua verdade.
E aí Jesus se torna o quê? Nada. Ok, então se eu sou um cristão, eu acredito que existe um Deus, eu acredito que Jesus veio para salvar os errados. Então eu como cristão, presta atenção, você como crente na tua sala, se você é crente mesmo lá, né? É como se fosse uma placa dizendo para as outras pessoas que elas são pecadoras. Está entendendo? Ninguém gosta de ser chamado de pecador, ninguém gosta de ser dito que está errado. Então por isso também as pessoas não gostam de ouvir um evangélico falar. E às vezes a gente nem fala nada e as pessoas já não gostam. Então, a gente sempre vai receber pressão. Vai receber porque na teoria, eu espero que na prática também, amém, aqui todo mundo, a gente nada contra a maré. Está todo mundo indo para o lado, a gente está indo para o lado contrário. Está todo mundo ficando com quem quer, a gente está se guardando. Está todo mundo vendo um monte de besteira, a gente está guardando os olhos. Está todo mundo falando o que quer, a gente está guardando os lábios. Está todo mundo entregando o coração para todas as ideias do mundo, a gente está guardando o coração, amém? Ou seja, nós vivemos uma contracultura, isso é o reino de Deus. O reino de Deus começou em Jesus, através de nós, se espalhando. Cada um de nós com um reino carregado no coração, vivendo esse reino, vivendo leis diferentes. Enquanto um ofende o outro, a gente ama e perdoa. Enquanto as pessoas só pensam em guardar, a gente é generoso. Ou seja, nós vivemos diferente, devemos viver diferente. Se você não está vivendo diferente, se esperta. Ok, por isso a gente recebe pressão. E vai receber pressão sempre, ok? Até aqui? É importante você entender isso. Jesus, quando chamou os discípulos em determinado momento, ele falou para os discípulos: olha, aqueles todos que abandonaram família, abandonaram os bens, para me seguir, vão receber todas essas coisas. E daí Jesus adiciona, sabe o que na lista? E também perseguições. Jesus nunca escondeu essa parte da gente, porque faz parte. Jesus disse: vocês serão enviados para os tribunais, serão enviados como ovelhas para o matadouro. Nós como cristãos podemos curtir os bons momentos com Jesus, mas precisamos estar prontos, gente, olha aqui para mim, para os momentos de perseguição, de hostilidade contra a nossa fé, e a gente não pode esmorecer nessas horas. Quantos querem ficar firmes nos momentos difíceis? Você quer? Faz parte do nosso DNA, galera. Os nossos irmãos cristãos de séculos atrás morreram queimados cantando para Jesus. O que a Bíblia está nos falando aqui é que existe uma corrida, e a gente não pode desanimar, a gente não pode deixar de lado essa corrida só porque alguém não gosta da gente ser crente, só porque alguém zoa a nossa cara por a gente se guardar, só porque alguém fala que a gente é alienado de acreditar na Bíblia ainda. A gente não pode ser como alguns desses judeus que estavam retrocedendo na fé por causa de pressão. E aí a Bíblia vai falar o quê? Vocês nem chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. A gente precisa correr essa corrida até o fim. Você quer correr até o fim a corrida, sim ou não? Ou você quer desistir antes só porque tem gente falando mal de você? Ou você quer desistir antes só porque na internet o pessoal cancela os crentes? Você não quer desistir, né? Eu não quero. Então por isso a gente precisa abrir mão muitas vezes sim do nosso conforto e entender que faz parte da vida cristã a pressão, a perseguição e os momentos difíceis. Quantos estão dispostos a correr? Tá mesmo? Só levanta a mão se está disposto. Porque tem muita gente que olha para a vida com Jesus e acha incrível. Eu tinha um pastor, ele estava contando uma história muito legal. Ele falou que ele foi num shopping e ele viu um tênis na vitrine, cara, top. Sabe? Quem gosta de tênis aqui, você gosta? Eu gosto, né? Só não tem dinheiro para comprar os que eu gosto tanto assim, né? Mas eu gosto de tênis. E ele olhou um tênis na vitrine e ele falou: cara, é esse. Ele estava procurando, ele olhou do jeito que ele gostava, era para ele usar no dia a dia. Ele falou: nossa, parece confortável, é bonito, combina bem. Ele entrou na loja, chegou lá e falou: eu quero aquele tênis, número tal. A atendente veio, trouxe ali para ele experimentar, ele experimentou, daí ele lembrou de perguntar o preço. Aí quando a pessoa falou o preço para ele, sabe quando perde o brilho? Você já nem assim, nem é tão legal esse tênis assim. E foi muito legal o que ele falou, sabe o que ele disse?
Ele falou uma frase assim: eu não estava disposto a pagar o preço da minha vontade. Eu não estava disposto a pagar o preço daquilo que eu queria. Olha aqui para mim. Você quer seguir a Jesus? Você levantou sua mão aqui. Você quer correr a corrida até o fim? Você levantou a sua mão aqui. Mas você precisa entender que existe um preço. E o preço do discipulado é carregar a cruz. É dizer não para a sua vontade. É ser diferente, sim, de todo o resto dos adolescentes que estudam contigo, talvez. Jesus pagou o maior preço. Agora existe uma parte que é nossa. Ele disse: se querem ser meus discípulos, neguem a si mesmo, carreguem a sua cruz e sigam-me. Amém? Quem está disposto? Ainda está? Glória a Deus. Vale a pena. Vale muito a pena. Sabe por quê? Agora eu quero falar sobre as motivações. Eu quero te encorajar e quero trazer o que a Bíblia fala que deve ser as nossas motivações para correr essa corrida. Sabe, tem gente que acha que seguir a Jesus não tem a ver com recompensa. Não pode falar de recompensa porque a gente segue, porque é o certo a se fazer. Presta atenção, a Bíblia fala sobre recompensa dezenas de vezes. Amar a Jesus já é a maior recompensa. O que Ele fez por nós já é a maior recompensa. Mas nem por isso Ele deixou de falar de recompensas. A Bíblia está falando que no final dessa corrida, para aqueles que são fiéis, haverá um prêmio. Eu não sei você, mas eu quero descobrir que prêmio é esse. Porque se Deus promete um prêmio, cara, olha aqui para mim. Se Deus promete um prêmio, o Deus que criou as melhores coisas da vida, o Deus que criou os melhores lugares desse mundo, as paisagens mais bonitas, os sabores, as sensações mais legais, esse Deus promete um prêmio para aqueles que são fiéis e o amam de todo o coração. Eu não sei você, mas eu quero entender que prêmio é esse. Essa motivação tem que encher o teu coração. A motivação de olhar para Jesus tem que preencher teu coração. A Bíblia, a gente leu esse versículo que fala o quê? Olhem para Jesus, que suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabe o que vai fazer você não se cansar nem desanimar? É lembrar de Jesus, é ir para perto dele, é lembrar do que ele fez por você, é lembrar do que ele não precisava fazer isso, mas ele se entregou no teu lugar e no meu, por pecados que às vezes a gente repete ainda, tantas vezes depois, sem nem ligar. Existe uma motivação, olhar para Jesus, lembrar de quem Ele é, lembrar que Ele corre com a gente, lembrar de que Ele nos dá força nessa corrida. Agora, além disso, a recompensa é uma motivação. Cara, existe um prêmio eterno. Você pode ganhar toda a grana que você puder juntar nesse mundo aqui. Você pode ter as pessoas ao seu redor, você pode ter a aprovação de quem você quiser nesse mundo, mas é temporário, tem data de validade. A data de validade é a tua morte, é a minha. Olha aqui para mim, você sabe, né? Que a gente não vive para sempre no corpo aqui, você sabe disso? Vive para sempre em Jesus, ou seja, o que vem depois que tem que nos interessar. Os prêmios eternos que tem que nos interessar, aquilo que a gente junta no céu que tem que nos interessar. Essa tem que ser a nossa motivação, cara. Você honra Jesus, você está construindo o teu relacionamento com Ele, você está juntando tesouros no céu. Agora, além disso, então vamos lá, estou falando várias coisas. Quem está comigo aqui ainda? Você está comigo aqui ainda? Que bom. Motivações são essas, Jesus, as recompensas. Sabe outra coisa que é uma boa motivação? Que Jesus nos dá uma vida boa aqui também. A vida plena, a vida, sabe, cara, que você vê que você não precisa de mais nada, é andar com Jesus nessa terra. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, sua vida eterna iniciou. Você conhecer mais a Ele é a vida eterna, é isso que a Bíblia fala. Ou seja, ter Ele é o maior tesouro que um ser humano pode ter nessa vida. Você tem o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando em você, ou seja, a tua vida, cara, é diferente, a tua vida é plena, a tua vida é completa, a tua vida faz sentido, tem propósito. Não se deixe enganar, como eu disse antes,
por aquilo que tem sido pregado por aí. Quando a gente olha, por exemplo, para a família. Família é o melhor lugar para um ser humano ser criado, crescer e se tornar adulto. É um lugar, presta atenção, a família onde tem ali o pai presente, a mãe presente, imperfeitos, porque não tem ninguém perfeito no mundo. Mas essa família ali que vive de fato a palavra de Deus, é o melhor lugar. Agora o que acontece? A gente começa a achar que não tem como, que é impossível, e daí a gente começa a desacreditar da ideia de Deus, de que família é bom. Deus criou as coisas todas organizadas, Ele nos deixou claro o jeito certo de viver, e como ter qualidade de vida em todas as áreas. Eu lembro que eu estava conversando com uma menina e ela estava falando assim, quando eu era, ela já estava com os seus 19 anos, né? A gente estava conversando, eu estava atendendo ela aqui na igreja, e ela falou, olha, quando eu comecei na adolescência, eu estava com 13 anos, eu fiquei com vontade de namorar, e a minha mãe disse que eu podia, que não tinha problema, e eu comecei a namorar, e depois eu terminei o primeiro namoro, passou 2 meses, eu gostei de outro menino, daí eu namorei com outro, e ela começou a contar que ela tinha namorado umas 5 ou 6 pessoas ali naquele intervalo de tempo, e daí ela falou assim, sabe, pastor, eu queria ter ouvido as pregações que falavam para eu guardar o coração, porque hoje eu estou toda confusa emocionalmente, eu tenho certeza que é porque eu tive esses relacionamentos sem ter maturidade. A Bíblia ela deixa claro as coisas que a gente tem que fazer, a Bíblia deixa o caminho certo que a gente tem que correr. Então, entenda, vida boa é vida de obediência, é vida de santidade, é vida de buscar esse Jesus diariamente com todo o coração. Vou te pedir para ficar em pé no seu lugar agora um pouquinho, a gente já vai orar, mas eu quero que você fique em pé um pouco. Precisa conversar, agora você vai conversar com Jesus. Hoje a gente falou sobre corrida. Hoje a gente falou sobre essa caminhada, né? essa jornada, na verdade, essa aventura que Jesus nos convida a viver quando a gente entrega a vida para Ele. E a partir desse texto a gente percebeu que existem alguns obstáculos para essa corrida acontecer, de uma maneira que honra a Deus. Talvez tem gente aqui que acha que está correndo, mas nem está. Você entregou sua vida para Jesus e parou ali. A vida não mudou. Os obstáculos para essa corrida acontecer são pecado. E se nessa noite, enquanto você ouvia a palavra, algumas atitudes suas, alguns pecados seus começaram a vir à sua mente, ao seu coração, é Deus te falando quais são os pecados, quais são as coisas que você precisa abandonar. Talvez você percebeu que você enxerga a vida de um jeito que não é nem um pouco bíblico. Você enxerga sucesso, alegria, prazer de um jeito que te falaram que é, o que você sente no coração que é, mas que não está muito sintonizado com a palavra de Deus. Isso é um obstáculo. Ou talvez você estava aqui e percebeu que você foge do desconforto. Se um amigo teu está ali pronto a te criticar por ser crente, você até tira a roupa de crente. Você até muda as palavras se for preciso. Você não quer a pressão, você não quer o desafio, você não quer alguém perseguindo você pela sua fé. Então você fica na tua. E você tem um monte de argumento para continuar assim, é melhor não arranjar briga, a gente é da paz. Com sabedoria a gente tem que se posicionar assim, é isso que a Bíblia fala. Agora talvez você está aqui e você está meio desanimado da sua corrida. Você vem para sexta-feira aqui toda sexta, mas chega amanhã, no sábado, ou na segunda-feira, parece que a tua corrida, perde o ritmo. E é muito engraçado que quem já correu aqui sabe que é bem assim que funciona. A gente começa animado, nos 300 primeiros metros, depois já começa a pensar, por que eu estou fazendo isso? Mas a corrida da fé, a corrida com Jesus, ela tem motivações. A primeira delas é manter os olhos fixos em Jesus. Jesus pagou um alto preço, cara, para que você tivesse uma vida conectada com Ele. Não desperdice isso. Outra motivação é saber que existe um
um tesouro, existe uma recompensa, existe algo bom que virá das mãos do próprio Deus para aqueles que são fiéis, para aqueles que perseveram, para aqueles que mesmo cansados, mesmo sobrecarregados, se entregam ao Senhor e continuam dia após dia correndo. A outra motivação tem que ser você entender que vida de verdade você só vai viver se você correr com Jesus aqui. Quero te convidar agora, depois da gente relembrar essa palavra, a fechar seus olhos. Feche seus olhos agora. E pergunta ao Espírito Santo, pergunta a Deus agora: Deus, de que maneira eu estou correndo? Pergunta de verdade. Pede para Ele te mostrar. Às vezes a gente está tão apressado no culto, nos momentos com Deus, que a gente não para ouvir, tá? Então agora você vai perguntar e a gente vai ficar só ouvindo o que Deus tem para nos falar. Será que você consegue? Pergunte e ouça. Peça para Ele falar contigo. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto no monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você.
a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta, mas a fechada também é você. Amém. Se nessa noite você quer se comprometer a correr com mais perseverança essa corrida, eu vou te convidar a vir aqui para frente, se colocar de joelhos na presença de Deus junto comigo, e a gente vai orar, pedindo a Deus que nos faça correr com perseverança. Sai do seu lugar, venha para cá, a gente vai orar juntos. Só se você quer se comprometer de fato, venha para cá. Sai do seu lugar, se coloque na presença de Deus, se apresente a Ele dizendo: Senhor, eu entendi, Pai, que existe uma vida contigo, que existem coisas que são obstáculos, que existem lutas que eu preciso lutar de verdade, entender que é minha responsabilidade. Comece a orar, se comprometa com o Senhor, fale: sim, Senhor, eu quero correr até o fim, eu quero ser encontrado fiel, eu quero que o Senhor me olhe sendo um servo fiel, eu quero receber das suas mãos o prêmio, Deus. Eu quero ser como Paulo, que ao final da sua vida disse: eu corri a corrida. Deus, eu não quero que seja só uma temporada na minha vida. O Senhor não é só uma fase da vida. O Senhor não é só uma temporada que eu venho, que eu sinto e vou embora. Deus, eu quero ir contigo até o fim. Eu quero estar disposto a enfrentar a pressão sem retroceder. Eu quero ter a visão bíblica da vida. Eu quero entender o que o Senhor diz que é alegria, o que o Senhor diz que é felicidade, prazer, sucesso, e é isso que eu vou perseguir. Deus, eu não quero ser como aqueles que retrocedem, que voltam atrás, que abandonam no primeiro sinal de dificuldade. Peça, clame ao Senhor, peça ajuda. O Senhor ouve as nossas orações, Ele ouve o desejo do nosso coração, e Ele se mostra forte àqueles que têm o coração totalmente dedicados a Ele. Ele passa os olhos sobre toda a terra buscando essas pessoas que têm o coração totalmente dedicado a Ele. E nessa noite, que Ele nos encontre. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque queremos correr de maneira fiel. Deus, tem adolescentes aqui que estão dizendo: Deus, vamos correr até o fim. Deus, nos perdoa porque por muitas vezes a gente abandona a corrida, a gente deixa de lado, por desejos pessoais, por vontade de pecar mesmo, Deus, por medo da pressão, da perseguição, ou muitas vezes porque a gente não entende direito. Mas hoje aqui na Sua presença nós clamamos: Senhor, nos ajuda a correr com perseverança, Pai, com alegria. A corrida não é pesada, a corrida não é difícil demais, porque o Senhor corre ao nosso lado, o Teu Espírito nos capacita, nós não estamos sozinhos. A vida cristã não é chata, não é monótona, ela é uma grande aventura, ela é cheia de alegria, de bons momentos, cheios de visitação do Teu poder, Pai, que a gente entenda, e que todas as mentiras que o mundo tenta nos colocar na cabeça e no coração, o Senhor leve embora, que a gente entenda: não existe alegria longe do Senhor, não existe prazer longe do Senhor. A vida contigo é a vida que nós queremos, Deus. Pai, nos faz correr até o fim, nos faz correr, Pai, nos dá forças, fortalece as nossas pernas, fortalece, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Deus, que cada adolescente que está aqui hoje possa ser fiel até o fim, Pai.
ser fiel até o dia que o Senhor voltar ou até o dia que os nossos dias nessa terra acabarem. Deus, o meu sonho é te encontrar e ouvir da sua boca que eu fui fiel. Deus, que esse seja o nosso sonho aqui. Seja a gente de cabelo branco já no fim da vida, terminando aqui, se encontrando contigo. Seja o Senhor voltando em glória e olhando para a sua igreja e dizendo: vocês foram fiéis. Deus, nos faz entender que essa corrida está acontecendo. Nos faz levar a sério, Pai. Nós queremos te honrar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé. Amém. Nessa noite, se você quer entregar sua vida para Jesus também, talvez você veio para cá e você entendeu que existe uma vida melhor a ser vivida. E ela não tem a ver com só um conjunto de regras, ela tem a ver com uma pessoa chamada Jesus, ser amigo de Jesus. Talvez você está tentando viver do teu jeito e você não está encontrando paz. Parece que o coração não descansa. Só existe um lugar de descanso: Jesus. Se nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão onde você está. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém ali? Se você está aí na sua cadeira e levantou a sua mão, eu vou te convidar a vir aqui para frente. Tem algumas pessoas aqui na frente também. Se eu puder chegar mais perto aqui para a gente orar. Mas se você está sentado e está entregando a sua vida para Jesus, vem aqui para frente também. E eu vou pedir para vocês que levantaram a mão, tá? Vocês vão repetir essa oração junto comigo. É uma oração simples, é uma oração de entrega. Mas não é só porque é simples que não acontece algo diferente. A Bíblia fala que quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos, perdoados, limpos do pecado. A Bíblia fala que além da salvação eterna, a gente recebe o próprio Espírito Santo de Deus morando na nossa vida. Aí a mudança acontece de dentro para fora. Não é porque o pastor diz que é certo e errado, mas é que começa a mudar até as tuas vontades, conforme você anda com Jesus. Você que levantou a sua mão para orar, entregando a sua vida para Jesus, todo mundo fecha o olho agora, levante sua mão, você que está entregando a vida para Jesus, isso, levanta a mão. Você vai repetir essa oração junto comigo, com fé, entendendo que Deus está ouvindo a sua oração, tá bom? Repita assim: Senhor Jesus, eu entendi que sou pecador, eu entendi que os meus pecados me afastam do Senhor, mas também entendi que o Senhor é Salvador, que o Senhor morreu numa cruz para me perdoar. Por isso hoje eu te digo: entra na minha vida, me perdoa dos meus pecados, me dá a tua salvação, cumpre a tua promessa, Jesus, e coloca o teu Espírito na minha vida. Eu te dou liberdade para me transformar, porque a minha vida agora é sua, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir esses irmãos que entregaram a vida para Jesus aí? Glória a Deus, mais força, vamos lá. Esse feriado veio para cá, entregou a vida para Jesus. Olha só, falei que não era à toa que você estava aqui. Você que entregou a sua vida para Jesus, se você quiser conversar, precisar de um conselho, de uma direção, você pode procurar alguém ali da equipe que está de colete. A gente está aqui para, de verdade, te ajudar nessa caminhada. Entenda, começou agora, mas você não sabe como correr. Você não sabe o que muda, você não sabe o que tem que fazer. Por isso mesmo que a gente está aqui para te ajudar. Não é só continuar vindo na sexta-feira, isso é uma das coisas, tá? Mas tem outras coisas que você precisa conhecer e a gente vai te ajudar a caminhar junto, amém? Então assim, você que veio aqui para frente, entregou a sua vida para Jesus, você passa ali e só fala: oi, sou eu, tá? E daí alguém vai falar alguma coisa diferente para você, amém? Não deixa de ir, combinado aqui comigo? Pode ser? Já que você veio para frente aqui, é só ir até ali, combinado? E a gente vai adorar a Deus. Quem está feliz aí ainda? Vamos continuar a adorar a Deus juntos? Vamos lá, bora lá? Ai, glória a Deus, hein? Ai.
semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. Se você quiser vir aqui na frente dançar com a gente, última música. Vamos lá! Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convenci, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, vou absorvendo em Deus, em Deus. Essa música é muito boa. Olha. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convenci, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo em Deus. Sim, eu serei como uma árvore frondosa, que dos seus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de dor, foi a luz que me mostrou o caminho de dor. Não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Eu ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sempre quis. Viver no amor que é que fortalece. Ninguém amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Então gera um bom fruto pra que não haja luto. Amor é mútuo e leite, nada como tudo. Alcança o mais profundo, revelar um verdadeiro amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez onde você está. Vamos fazer uma oração para encerrar esse culto, mas faça uma oração você de gratidão àquilo que o Senhor fez. Que palavra especial. Glória a Deus. Que palavra especial. Agradeça ao Senhor, porque hoje você veio aqui e você pôde refletir como você tem corrido essa corrida. Ah, Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Jesus, nós te agradecemos por esse tempo de adoração, porque enquanto te adoramos, a nossa alma se enche de alegria, o nosso espírito se vivifica.
Quando cultuamos ao Senhor, a Tua palavra nos garante que o Senhor habita em meio aos louvores do Seu povo. E quando Te adoramos, o Senhor se faz presente. Nós Te agradecemos por isso. Te agradecemos também porque o Senhor falou com a gente hoje aqui. Nos deu o privilégio de reavaliar, Deus, a nossa situação nessa corrida. Nos deu a possibilidade de reavaliar as nossas prioridades, de entender que as recompensas do Senhor são maiores e melhores, são eternas. Pai, nos livra da expectativa desse mundo, de querer fazer as coisas conforme os padrões do mundo, conforme as expectativas dos homens, das pessoas, de querer agradar os outros, de querer conquistar o que os outros têm, o que os outros conquistaram. Senhor, o que nós queremos é aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O que nós queremos é correr essa corrida de uma maneira sábia, para que possamos receber a grande recompensa que nos está preparada e separada por toda a eternidade. Que o Senhor encontre em nós servos bons, servos fiéis, a quem o Senhor pode confiar muitas coisas. Nós te agradecemos, Pai, por esse culto, honramos o Teu nome e Te adoramos. E oramos para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito repousem sobre nós, nos capacitando, nos exortando, nos consolando, nos guiando, nos transformando. Em nome de Jesus, amém e amém. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.